Olá pessoal, é com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio do Patricast, Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Gilson Dias, contador, empreendedor e um dos hosts desse podcast ao lado do meu amigo, irmão, sócio e fiel escudeiro, Júlio Durante. Fala aí com a galera. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bom? Fico muito feliz por mais um episódio do Patricast, esse episódio que vamos falar com pessoas que têm importância significativa na advocacia. Quem são eles, Gilson? Calma, primeiro eu vou falar do tema. O tema, como eu e o Júlio somos contadores que andamos sempre na legalidade, a gente trouxe aqui duas autoridades da lei, né? E o tema de hoje é a importância das prerrogativas do advogado para o livre exercício da profissão. Então, para isso, eu sou de Ananindeua, o Júlio é de Ananindeua, o nosso escritório é Ananindeua. Bora falar do patrocinador que eu já apresento ele aqui. Então, por falar em Ananindeua, todo mundo aqui de Ananindeua, fala aí do nosso patrocinador. O nosso patrocinador master hoje é uma das melhores arenas de Ananindeua. A melhor. A melhor arena de Ananindeua, a New Beach, que eu faço parte como sócio e fico muito feliz por ela estar participando, patrocinando a gente. E muito obrigado por isso, porque Gustavão, Jairo e Rochester, que são meus sócios lá. Muito obrigado mesmo. Agora vamos lá. Vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje. O presidente da OAB de Ananindeua, Michel Batista, advogado, professor universitário, coordenador do curso de Direito da Faculdade da Amazônia. Se apresenta aí para nossa audiência, meu amigo. Fique à vontade. Olá pessoal, muito boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Júlio, boa tarde, Gilson. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa incrível oportunidade de estar aqui nesta tarde maravilhosa para falarmos um pouquinho sobre a nossa atuação profissional, que é justamente versada para as prerrogativas, a defesa intransigente das prerrogativas. Então, como o Gilson já fez aqui questão de nos apresentar, eu sou Michel Batista, advogado, presidente da OAB Ananindeua, nesse triênio 2022-2024. Estou presidente em exercício porque o presidente Miranda Júnior teve que se licenciar em virtude da pré-candidatura à vereança de Ananindeua. Então nós, a partir de agora, até 31 de dezembro de 2024, estamos na sequência dessa missão institucional que é justamente representar muito bem a advocacia. E por falar em representar a advocacia, trataremos, né, das prerrogativas, violação de prerrogativas, defesa de prerrogativas nesse bate-papo muito importante. Inclusive, Júlio e Gilson, esse canal de comunicação é extremamente importante porque também é formador de opinião. Então a gente leva o conhecimento para todos os nossos telespectadores. E como você muito bem falou ainda há pouco, todos nós somos de Ananindeua. Então nós temos o imenso e grande prazer de falar sobre as nossas atividades no município de Ananindeua. Então muito obrigado mais uma vez por essa participação e por esse convite, eu me sinto muito honrado. Perfeito, meu amigo. E para contribuir, para se tornar cada vez mais relevante nesse episódio, pela primeira vez a gente traz o segundo convidado, que vem acompanhando aqui o nosso amigo Michel, que é o Dr. Fabrício Saldanha, advogado criminalista e previdenciário, se não estou enganado, ele vai ter a oportunidade de se apresentar aqui, e presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Ananindeua também. Então, doutor, se apresenta aí para a nossa audiência. É isso. Também gostaria de agradecer primeiramente o convite, muito importante a gente divulgar esse tipo de assunto, né? E dizer, eu sou o Fabrício Gomes Saldanha, estou presidente da Comissão de Prerrogativas de Ananindeua, advogado criminalista, como você já antecipou. Também sou assessor jurídico da Secretaria de Segurança de Ananindeua, sou vice-presidente do CONSEPA, Conselho Municipal de Segurança de Ananindeua, e representante da Secretaria Municipal de Ananindeua de Segurança junto ao TRE, na Comissão de Segurança que vai verificar a atuação da Guarda Municipal nas eleições de 2024. Então é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição sempre que precisarem, podem chamar. Muito obrigado também ao meu presidente de exercício que aqui se encontra. Essa parceria não vem de agora. Se eu estou onde estou,
devo agradecimentos ao Miranda Júnior e ao Dr. Michel, e não me canso de agradecer sempre, pois acho que um dos sentimentos maiores que os seres humanos têm é o sentimento da gratidão. Gratidão Obrigado. é sinônimo de caráter. E caráter é sinônimo de lealdade. Exatamente. E Gilson, se você me permite, quando a gente fala a palavra gratidão, Saldanha, eu sempre lembro de duas frases que são muito registradas e enfatizadas nas nossas solenidades em que nós temos a oportunidade de discursar, porque a gratidão, ela é uma dívida que não prescreve. E eu sempre falo que gratidão é a memória do coração. Logo, todos nós devemos ser gratos, direta e indiretamente, a todos aqueles que nos ajudam. Então, eu também sou grato ao Fabrício Saldanha pela parceria, pela atividade institucional que todos nós juntos desempenhamos em favor da advocacia de Ananindeua. Já gostei. Legal, muito Gostou bacana. do caralho. E sabe o que eu fico mais feliz, Michel e Saldanha? Porque eu vi o Michel trilhando essa carreira de advogado. Eu e o Michel, a gente fazia esporte juntos, como um todo. Não tô falando de um esporte, a gente fez vários esportes, vôlei, futevôlei, e a gente conversava muito sobre isso, apesar da gente não ser o que a gente é hoje, ou o que está hoje. Então isso daí eu fui muito feliz de trazer pessoas assim que eu conheci lá atrás, que não eram o que são hoje, vamos dizer assim, e tá nessa posição. Cara, eu fico muito feliz e parabéns pela posição que você tá hoje, meu amigo. Verdade mesmo, né, Júlio? Nós, naquela época, éramos sonhadores. Hoje nós conseguimos conquistar, e detalhe, a gente nunca deve se dar por satisfeito. Acho que é importante a gente sempre continuar buscando mais imagens, servir de exemplo para tantos outros jovens que vão se trabalhando na formação de novos. Exatamente, que vão se tornar profissionais, inclusive melhores, que a gente faz votos para isso, para que se tornem melhores do que nós, para que possam desempenhar atividades melhores que nós. Então, assim a gente constrói uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna e promissora. E por falar, pegando o gancho que tu falaste, formação de novas pessoas, o Michel também foi meu professor de faculdade. Então é interessante que desde a faculdade eu já trabalhava junto com ele, no sentido de ser aquele aluno mais desafiador, aquele aluno que traz dúvidas, e ele sempre me deu 9,75. Ele dizia que 10 não era para eu tirar os 10, que se ele me desse os 10 eu ia subir muito para minha cabeça, então 25 décimos era dele e o resto era meu. Se você Ele me estava certo. Não. E se você me permite, Saldanha, Júlio, Gilson, é importante a gente destacar, né? O Fabrício Saldanha sempre foi um excelente acadêmico e eu sempre falei para ele que ele seria um excelente profissional da advocacia. E hoje, se ele tem o destaque que ele está tendo, é porque justamente ele buscou. Ele não se deu por satisfeito, ele foi galgando todos os passos necessários para ter o destaque na profissão. E hoje, estar na presidência da Comissão de Prerrogativas é desafiador, porque você deixar o seu tempo, deixar as suas atividades, seus afazeres para servir a classe, e aqui é importante, servir a classe, servir a instituição, não se servir da classe, não se servir da instituição. Então é interessante nós sempre termos isso em mente, esse espírito de unidade, de fraternidade, de poder somar com o seu par. Então eu sempre falo que a gente tem que fazer de tudo pelos nossos pares da advocacia. Por quê? Uma advocacia forte, unida, a sociedade é quem ganha. Perfeito. Muito bacana, obrigado. E aí, Michel. quer começar com as perguntas? Cara, Michel, a gente vai perguntar, como a gente sempre começa no nosso podcast, por que da advocacia, Michel e Saldanha? Sempre a gente tem esse começo. Eu sempre pergunto, por que a advocacia, Michel? Por que tu quis a advocacia para trilhar a tua carreira profissional pro resto da sua vida? Sempre quis, ou então, tipo assim, eu caí na contabilidade de paraquedas, não é o que eu queria. Entendeu? Eu queria ser arqueólogo. Entendeu? Eu caí de paraquedas, mas hoje em dia ganhei dinheiro com contabilidade, gostei e gosto, né? E quem não gosta de ganhar dinheiro... Quem não gosta de ganhar dinheiro. Verdade. Né? E também acabei formando outras pessoas. Formei o escritório começou comigo há 8 anos atrás. Hoje em dia a gente chegou a ter uma equipe de 13 pessoas e eu caí de paraquedas. Eu não queria ser. Não tinha intenção, não tinha um sonho de ser. O Gilson foi meu mentor na contabilidade. Eu comecei como estagiário no escritório e ele foi me ensinando tudo que eu sei hoje, basicamente. Meu estagiário não ganhava um centavo, inclusive. Um centavo, né? De verdade, ele não ganhava um centavo. Então a gente é estagiário da UAB, porque a gente Mas então,
conta pra gente se já sonhava com isso, porque a nossa última convidada, ela falou que desde que ela se entende por gente, ela queria ser dentista. A doutora Ruth Andrade, um beijo. 6 anos de idade, ela já via a tia dela lá, falou, eu quero tirar o dente. Aí eu fiquei comprando, cara, comigo Com não 18 foi já assim. comprou HB20. Com ele não foi assim. Pintou Ele o cabelo também de loiro. Não sonhava em ser contador, ele queria ser bailarino, dançarino, titã. Atleta. Isso daí, a contabilidade pra mim foi um meio pra eu chegar no empreendedorismo. Não foi de fato, porque eu vi a administração, aí eu vi toda a grade curricular da administração, eu falei, não é isso. Aí quando eu olhei a contabilidade, grade curricular da contabilidade, DRE, demonstração do exercício do resultado, deixa eu ver aqui. Aí eu comecei a pegar vários temas da contabilidade, eu falei, cara, isso daqui é um meio para eu chegar no empreendedorismo, e eu consigo chegar mais rápido no empreendedorismo entendendo mais da contabilidade. Aí foi aí, eu me apaixonei pela contabilidade, hoje exerço o cargo de contador, mas também a gente tem vários outros negócios. Então foi basicamente hoje, eu construí o que eu almejei sempre pra minha vida, graças a Deus. Muito bem. Na época eu prestei vestibular para filosofia, nada a ver. Aí eu comecei a fazer economia, a UNAMA cancelou o curso na época, eu fui uma cagada. Eu vou fazer contabilidade. Por quê? Eu tinha acabado de conhecer minha esposa. O pai dela é contador. O irmão dela fazia contabilidade. Eu vou fazer contabilidade também. Foi mais ou menos assim que começou. Aí eu tive um professor lá na faculdade chamado Iberê Santana. Grande Iberê, Diga-se de passagem, ele acabou de nos indicar um cliente, a gente foi lá, resolveu, fechamos com o cliente através de uma indicação que ele, por acaso, encontrou com o Júlio no prédio ali. Olha, tu é contador, sócio do Gilson. Pô, o Gilson foi meu aluno. O Gilson me imitava lá na faculdade, o meu jeito de dar aula. Olha aí, na aula passada eu falei pra você, eu cansava de imitar ele lá. Todo mundo me conhecia porque eu imitava o Iberê, o jeito dele andar, o jeito dele dar aula. E eu amava as matérias dele. Ele dava parte de contabilidade avançada, estrutura e análise das demonstrações contábeis, e com ele, diferente do senhor, ele me dava 10. Eu ia tirar essa nota 10 com ele aqui, ele nunca chegou a fazer esse tipo de maldade comigo. Então, era um incentivo, né? Mas, ó, é importante a gente destacar que o Fabrício Saldanha não levou isso pro coração, hein? Não levou. Ele lembra vez ou outra, mas ele não levou pro coração, tá, pessoal? Não levou pro coração, mas tá falando agora. Será que não levou pro coração? Eu acho que não há ressentimento. Agora vamos lá, conte aí a sua história. Vamos sempre fazer isso aqui, ó. Começa com o Michel, depois a mesma pergunta, depois passa aqui pro doutor Fabrício Saldanha. Perfeito. Então, assim, é importante a gente destacar, né, fazer uma digressão histórica. Eu sempre falo que o direito, ele me escolheu. O direito, ele me abraçou. E eu sempre tive aquele negócio de querer defender um colega, né? Sempre quando o colega estava aí em determinado momento na escola em apuros, né, a gente chegava com os colegas e tomava a dianteira, tomava a frente, tomava partido para tentar solucionar da melhor forma possível, sem saber que aquilo ali era uma tentativa de mediação, mas a gente tentava apaziguar. Na verdade, é buscar a pacificação. E isso foi fazendo parte da minha vida durante a infância, durante a juventude, até que eu resolvi fazer direito. Me formei em 2011, né? Comecei a advogar no criminal, tá, doutor Fabrício Saldanha, né? Então, assim, eu tenho ainda na minha veia o direito penal, o direito criminal, por isso que volta e meia a gente está em delegacias, seccionais, Ministério Público, no Fórum Criminal. Mas eu comecei em 2012, em janeiro de 2012, atuando na advocacia criminal. E, por uma ironia do destino, digamos assim, eu fui fazer uma pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho, que o Gilson mencionou ainda há pouco. Na UNAMA, né? Inclusive, muito obrigado, Universidade da Amazônia, por ter formado este profissional que agora vos falo. E, após a pós-graduação lato sensu, eu fiz o mestrado, virei bolsista, Direitos Fundamentais, exatamente, e comecei a degustar um pouco da docência. Comecei a participar de processos seletivos e me encontrei. Então, eu costumo falar que hoje a advocacia e a docência são as minhas paixões diárias. Eu saio todo santo dia de casa agradecendo a Deus pela oportunidade que eu tenho de transformar vidas. E nós, todos nós, somos agentes de transformação. Nós conseguimos, vez ou outra, mudar um pensamento, mudar uma conduta, mudar uma atitude através do exemplo. Então, foi dessa forma que eu consegui abraçar a advocacia e a docência. Então, princípios, regras, normas que a gente aprende, que a gente aprendeu enquanto acadêmico, a gente passou a aplicar no direito, na advocacia, mas também passamos a ensinar.
Então, aquilo que a gente aprendeu, a gente passou a executar e mais para frente a ensinar, para vocês verem o quanto o direito ele faz parte do meu dia a dia. Mas eu não me dei por satisfeito mais uma vez. Fora a docência, a sala de aula que é uma paixão, veio a gestão. Então eu passei a ser coordenador do curso de Direito da SMAC, em Ananindeua. De lá fui para a Faculdade da Amazônia e até hoje estou lá, nesta missão acadêmica que é formar novos profissionais. Então, muito obrigado hoje à Faculdade da Amazônia por me deixar um espaço para mostrar o nosso trabalho e formar profissionais brilhantes, assim como o Dr. Fabrício Saldanha. E como o Gilson e o Júlio também, porque nós somos formados pela Faculdade da Amazônia. Que felicidade. Então, em nome da Faculdade da Amazônia, também parabenizo. Alô, Coutinho, patrocina o podcast. Ó, seu Coutinho, mandar um abraço para o seu José Coutinho, nosso mantenedor, um excelente empreendedor de Ananindeua, um cara que foi visionário no município e hoje, né, consegue fazer a administração, né, do curso de Direito, na verdade, não só do curso de Direito, né? É importante que a gente fala do direito porque a gente acaba, às vezes, deixando os outros cursos de lado, né? Porque a gente foca muito no nosso, mas hoje a Faculdade da Amazônia, ela possui 10 cursos de graduação. Sim. Então, nós somos concorrentes ali de mais 3 instituições de ensino superior e a FAAM hoje ocupa uma posição de destaque em Ananindeua. Sim. Tanto é que já formou brilhantes profissionais como os senhores que estão aqui agora. Então, parabéns mais uma vez. Aproveita aqui a gente passar a bola pro doutor, só para fazer uma homenagem que a gente estava falando no privado ainda há pouco do Coutinho. É um dos caras mais humanos que eu já conheci. Quem foi aluno da FAAM, que passou por dificuldade financeira, sabe do que eu estou falando. Então, é verdade. Obrigado, senhor Coutinho. O senhor merece tudo que o senhor tem de sucesso na grande instituição que o senhor construiu. Não precisa conversar muito com ele não, Gilson, para perceber que ele é essa pessoa que tu tá falando. É humano, cara. Muito humano mesmo. Eu falo por experiência de causa, né? De causa. Eu vi amigos meus, relatos, assim, eu estava lá, eu presenciei tudo isso. Então, vamos passar aqui a bola para o nosso amigo fazer a apresentação dele, assim como o doutor brilhantemente fez agora aí. Bom, eu fico meio receoso depois de falar, das palavras do mestre desse. Né? Aí, pra mim, ele me quebra. Mas, assim, a minha história não é tão, assim, voltada mesmo pro direito. Eu sempre pensei em ser advogado. Realmente tinha essa pretensão de ser advogado, mas eu tive os meus sonhos interrompidos várias vezes durante a minha vida, né? Então, a primeira vez, eu não tô chorando não, viu? Aqui, o meu olho lágrima mesmo. Pode chorar, pode chorar. Vai ficar mais bonito ainda, né? Aí o que aconteceu? Eu, na 8ª série, por problemas pessoais, acabei parando de estudar. E depois de alguns anos eu voltei e tirei já o meu 2º grau, não foi mais no estudo normal, né? Foi já foi no DESU na época. Na época era DESU. Aí eu fiz a primeira prova, passei em 5 matérias. Na segunda prova passei em 4, pronto, tirei o 2º grau. E agora? E agora não. Não tem o que fazer. Vai trabalhar. Tu não tem grana para estudar, tem que trabalhar. Aí eu fiz uma pesquisa, ver o que estava dando dinheiro na época e estava vendo que estava uma crescente de salões de beleza. Aí o salão de beleza, vou montar um salão de beleza para mim. Aí montei um salão de beleza, só que eu não achava profissional para trabalhar. Aí o que eu disse? Digo, e agora, como é que eu vou fazer? Aí conversei com o rapaz, ele disse, olha, se tu não fizer nenhum curso de cabelo, vão te roubar. Porque na época, ele que falou, não são palavras minhas, cabeleireira rouba o dono do salão. Eu disse, meu Deus do céu. Aí fiz um curso de colorimetria. Depois fiz um curso de corte. Depois eu não fiz o curso todo, mas eu fui fazendo em módulos. Aí acabei montando o salão. Aí montei o salão, trabalhei 1 ano. Depois de 1 ano, disse, não dá pra mim isso aqui. Eu quero mais do que isso. Mas ainda no meio do salão. Aí fui e joguei currículo em todos os maiores salões de Belém. Lauri, Up to Date, Diana Figueiredo, que eram os da época, né? E a filha dela, a Manuela do Manuela Hair Club. E para minha surpresa, no Lauri me chamaram no outro dia. Eu fui lá, fiz uma entrevista rápida. Aí ela disse, o que tu sabe fazer? Eu disse, isso. Ela, não. Para tu trabalhar para mim com isso que tu sabe, dá para tu ser assistente de cabeleireiro. Eu digo, ei, não vem me ofender, não. Já fiz o meu curso, estou formado, não, quero ser cabeleireiro.
Aí ela, não, então não dá, não sei o que mais, vai embora. Aí foi embora, no outro dia ela me ligou, mandou me chamar. Saldanha, volta. O que foi? Tu tens o perfil de profissional que eu quero trabalhando no meu salão. Então faz o seguinte, tu vai ser cabeleireiro, mas tu vai ficar sob minha supervisão. Disse, ok. Topei. E nisso, gente, lá se foram 22 anos trabalhando como cabeleireiro. Eu conheci minha esposa, tinha tentado de novo fazer a faculdade de Direito, por motivos alheios à minha vontade, não consegui continuar e trabalhando no salão sempre. Quando foi em 2017, a minha esposa disse, amor, tá na hora de você ir buscar o seu sonho. Aí eu disse, mas a gente não tem dinheiro para pagar. Eu já tinha salão, mas a gente não tem direito para pagar. Se você não tiver dinheiro, a gente vende o carro. Começa, o resto a gente dá o jeito. Aí eu disse, mas eu não estudei para fazer essa prova. Ela vai fazer a prova, vai fazer a prova. Eu disse, eu vou fazer. Se eu passar, a gente vê. Se não, deixa para lá, não era para ser. Aí eu passei na prova. Passei na prova da SMAC, que é também minha faculdade do coração. Enfim, e passei na prova. Aí a gente... E agora? Coleta na família. Coleta para cá, coleta para lá, paguei a matrícula. E não tinha dinheiro para pagar mensalidade, né? 6 meses sem pagar mensalidade, tinha feito FIES, ou tentando FIES, tentando, e nada de aprovado. Com 6 meses o meu FIES foi aprovado. Disse, pronto. Pelo menos me formar eu vou. Né? Me formar eu vou. Pagar o FIES eu não sei. Falar baixo. Advogado. Aí o que aconteceu? Fui, fiz, graças a Deus conheço as pessoas maravilhosas na minha vida, professor que me orientou Que deu bastante. 9,75. 9,75, mas é porque ele sabe que ele queria mais. Entendi. E eu entendo o plus que ele queria mais. Lembrando que ele não levou pro coração, hein? Rapaz, esse negócio de levar pro coração é melhor nem falar, porque se o Júlio começar a falar aqui. Só que no caso dele eu dava 7, entendeu? Era menos ainda. Aí foi isso. Aí minha esposa me direcionou. Aí eu comecei a estudar para fazer concurso. Até então me desviei um pouquinho de querer ser advogado. Disse, não, vou ser o delegado, vou ser policial. E fiz os concursos. Fiz o concurso da Polícia Civil, da Polícia Penal e fiz o concurso para delegado. Delegado eu não fui aprovado, na Polícia Civil e na Polícia Penal foi aprovado. Na Civil, aprovado, mas não dentro do número de candidatos, e na Polícia Penal dentro do número de candidatos. Só que eu passei na mesma época para a OAB. Aí eu disse, olha, eu tenho um negócio de misticismo comigo, sabe? Eu joguei uma carta lá. Não acertou não, tá bom. Mas eu sou meio esotérico. Aí eu joguei a carta, Gilson. A carta deu os caminhos. Os 2 caminhos. Pô, claro, são os 2 caminhos, eu vou ter que escolher. Tu vai ter que escolher. A linha ficou com medo, porque a polícia penal, a polícia que tu tá todo dia ali convivendo, diferente da PM, que tu prende o cara, leva e entrega. Na polícia penal tu convive todo dia com aquele... como é dizer, o reeducando. Com o Entendi, eu vou me segurar aqui. Com o apenado. Com o apenado, com o custodiado, com o reeducando, que é o termo certo de ser usado. Tá bom, Então, ela ficou com medo. Aí eu disse, tá bom, então vou fazer como você quer e eu vou seguir pela advocacia. Amor, era o seu sonho, você sempre quis isso. Então, não fuja do seu sonho. Eu disse, ok. Aí a gente está, e graças a Deus, eu escutei a minha esposa. Porque realmente eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Muito feliz saindo todos os dias da minha casa para ir trabalhar. É muito legal. Eu sempre digo e faço nas minhas postagens que eu estou vivendo um sonho. E é verdade, gente. Quando eu olho, que eu me acordo, eu pedi tanto para Deus isso e agora Ele está me permitindo viver. Eu digo que realmente todos os dias eu vivo um sonho. Mas nos momentos que eu penso que estou cansado, não, gente, isso aqui é o sonho. É o que eu pedi para viver. Vai ter que aguentar a A gente sabe exatamente o que é isso. Inclusive, de vez em quando eu com o Júlio, eu comecei na contabilidade, o Júlio também, só que assim, a gente foi investindo em outros ramos. A gente mexeu com logística, com máquina pesada, com arena de beach tênis, com terreno, com um monte de coisa aí. Algumas deram errados, inclusive, só que eu sempre falei pro Júlio, tudo começou com a contabilidade. Tudo que eu tenho na minha vida eu devo à contabilidade. Se eu tenho uma casa hoje, um carro, e eu sou louco por viajar, eu já conheci o Oriente Médio, Europa, Estados Unidos, e toda vez que eu estou lá, me dá um senso assim de orgulho
Aí eu me lembro, cara, como é que eu consegui galgar pra eu estar aqui? Eu fico maravilhado. Cara, eu fui no Rock Balboa lá nos Estados Unidos, gravei uns vídeos lá na estátua do Rock Balboa. Nesse dia me deu uma berra pra eu chorar. Chorei sozinho no Mas ônibus. é muito lá. legal, né? Esse sentimento de realização. O que é um sentimento de realização que eu já senti algumas vezes na minha vida, não foi só uma vez, e sempre me remete à contabilidade, porque no início nós falamos sobre dinheiro, né? Quem não gosta de ganhar dinheiro, mas melhor do que ganhar dinheiro é quando tu ganha dinheiro Saber gastar. trabalhando com aquilo que tu gosta, porra. É. E trabalhar com o que gosta não quer dizer que todo dia vai gostar. Tem dia que tu tá puto, tem dia que tu tá estressado, tem dia que acontece coisa no escritório que tu quer. Te frustra, Normal, isso é ser humano. Agora, eu amo a minha profissão e tudo que eu tenho hoje, outros negócios, o caminhão que nós investimos, logicamente que tem dinheiro do banco lá no meio, mas veio o dinheiro da contabilidade também. Né? Então, tudo na minha vida, desde realizações pessoais a realizações profissionais, advém da contabilidade. Então, eu entendo exatamente esse sentimento. E ainda bem que um belo dia eu decidi sair do CLT em 2017 e virar Uber. Ainda bem. Foi, ainda bem. Eu rodei de Uber também. Eu rodei 2 Pra anos poder de Uber, eu segurar. dei aula. Tu gostava? Eu de fazia rodar jogo de do Uber? bicho, eu não gostava, bicho. Não gostava. Quem falar que gosta, pelo amor de Deus, Não é legal, não. tu gosta de danificar teu carro? Tu gosta de ficar dirigindo Se 12 horas, se maltratar, maltratar? Tu gosta destratado. Pelo amor de Deus, ninguém gosta. Meu carro eu comecei rodando, ele tinha 9 mil rodado, eu terminei, ele tinha 127 mil rodado. Tipo, um ano e meio. Você era o melhor. Tem avaliações pra isso. Não, lá no meu Instagram, depois vocês vão entrar lá no meu Instagram depois, eu faço lá, porque a gente tem que fazer a jornada do herói, né? Sim. A jornada do herói é Museu de contador, História. eu sou universal, aquele negócio todo, né? Então tu conta a trajetória. E assim, e é verdade, cara, tudo que tá lá é verdade. Aquela música, eu- olha de onde você veio. Mais ou menos isso. Chegou. Eu sou do Marajó, cara. Tipo assim, eu sou lá do Marajó, então até os meus 17 anos eu morei em Anajás, lá, puta que pariu, longe pra cacete. 3 dias de barco. Não, dois. só dois. A minha família até hoje mora lá, minha filha recentemente passou as férias lá com meus pais, avós dela. E assim, às vezes me bate esse senso de realização, e eu lembro que até os 17 eu morava lá em Anajás, só que lá em Anajás eu já era inquieto. E assim, eu não posso contar uma história triste aqui, dizer que eu passava fome, que é mentira. Meu pai sempre teve uma boa condição financeira, ele sempre pôde proporcionar boas coisas pra gente. Eu sempre tive, meu pai sempre foi muito exclusivo. Ele gostava de sempre ser o primeiro. O primeiro é ter PlayStation 2 em Anajás. O papai é assim, ele gosta de inovar. Ele vê uma moto nova, ele gosta assim, meu pai é assim. Então, sempre uma bicicleta diferente, um PlayStation 12, eu não pude reclamar de nada em relação à questão financeira. Porém, por algum motivo, eu acho que isso é nato mesmo, não tenho certeza, eu gostava de ganhar o meu próprio dinheiro, mesmo meu pai sempre me dava dinheiro. Era muito fácil pedir pro meu pai, me dá dinheiro, ele dava. Entendeu? Mas aí, quando eu ganhava o meu próprio dinheiro, eu gostava mais ainda. E como é que eu ganhava o próprio dinheiro? Eu comecei jogando videogame, eu fazia campeonato de videogame. Quando eu não ganhava, eu ganhava uma porcentagemzinha por organizar o campeonato todo ali. Aí, isso com uns 11, 12 anos, eu fazia jogo do bicho. Eu Isso daí vendia é o jogo. famoso tigrinho. Eu raiz, vendia, vendia jogo. Meu pai vinha aqui pra Belém, ele trazia um monte de CD pirata, 3x5, eu vendia 3x10 lá em Anajás. Cuidado que a Noelle foi presa de novo agora. Pois é, eu vi esse negócio aí. Por isso que ela não tava mais fazendo os stories, né? Aí quando eu vim pra cá, com 17 anos, no outro ano eu já estava na FAAM, formado, no primeiro semestre já comecei a estagiar e nunca mais parei. Eu fui estagiário do Banco da Amazônia durante 2 anos. Eu sempre fui virado sem precisar. Então, uma coisa minha mesmo. Eu sempre gostava de ganhar o meu próprio dinheiro. É por isso que eu consegui. De velho, eu só tenho a cara. Eu tenho 30 anos, porra. Eu tenho 30 anos. Muito jovem. Só que de trabalho eu já tenho desde meus 12, assim, ininterruptamente falando. Eu de assim. velho, só a barba e a idade. Tem quanto? 45. 36. 28. Com massa 30. corporal de 18. E com o joelho de 80, tá? isso é E com o verdade. joelho de 80. Eu sei reconhecer as coisas, ele parece mais novo que eu, cara. Ele parece mais novo que É eu. um atleta. E por é um incrível que atleta. pareça, Júlio Gilson, Ozempic. por incrível que pareça, quando a gente está em audiência no dia a dia, sempre perguntam a idade. E aí é claro que a gente, né,
Falta um pouquinho com a verdade, né? Fala 26, 23. Não, eu não gosto de falar 30 porque ninguém acredita, pô. Todo mundo, tu tem 38, não é possível. Aí tem que estar mostrando, porra, meu Pra documento alguma coisa tem que servir a velhice. Eu sou jovem advogado, mas aonde eu chego, ninguém diz. Então, pra alguma coisa eu tenho que usar a meu favor, né? A barba branca e tudo mais. O pessoal chega, eu não, sou de contabilidade eu tenho 8 anos. Parece que tu já tem 30 anos de advocacia. Eu disse, mas é Tá isso. corretíssimo. Mas voltando ao tema, pessoal. Isso aqui é muito normal. bom, Isso aqui vocês é já normal. sabem. Normalmente o podcast funciona dessa forma, é um bate-papo tranquilo. Porém, a gente tem um tema específico que a gente também quer informar para todas as pessoas que estão nos assistindo. A gente quer logo fazer essa primeira pergunta. O que são as prerrogativas na advocacia? Queria que vocês falassem um pouco, explicassem pra gente o que elas são, o que acontece, o porquê delas. Queria que vocês explanassem um pouco pra gente, começando pelo Dr. Michel e depois pode logo em seguida falar com o Dr. Fabrício Saldanha. A gente bateu 30 minutos e agora que a gente tá entrando no tema. Mas é normal, eu já sabia que isso ia acontecer, é normal. Vamos lá, doutor. Vamos lá, pode falar, doutor. Mas vamos lá, a gente vai fazer um bate-bola bem gostoso, né? Bem dinâmico, um papo dinâmico. E aí a gente começa falando sobre prerrogativas, dizendo que é um direito da advocacia, um direito da sociedade, um direito do jurisdicionado. Prerrogativas não pode ser confundido jamais com Privilégios. Privilégios. Então a advocacia, ela precisa ter o respeito para que ela, na sua máxima, possa defender direitos de forma intransigente. E por vezes tentam calar a advocacia. Por vezes, em sede policial, no Ministério Público, nos fóruns, tentam calar a advocacia. Mas a advocacia, ela sempre tem que ter lugar de fala, espaço, para que possa, em sua máxima, de forma até intransigente, defender os direitos daqueles constituintes envolvidos naquele processo. Então, a gente sempre fala que com prerrogativas a gente não negocia. O advogado, ele precisa exercer livremente a sua profissão em qualquer repartição que seja, em qualquer instituição que seja. Porque a partir do momento que o advogado recebe um mandato, através de uma procuração, ele está ali para representar em juízo ou fora dele aquele constituinte. E isso deve ser respeitado. Jamais o advogado pode ser tolhido. Porque uma vez o advogado tolhido, a sociedade está sendo tolhida. O constituinte está sendo tolhido. O ser humano, ele deixa de exercer o seu direito. Porque ele está sendo impedido, obstado. E nós devemos sempre assegurar as prerrogativas da nossa profissão. Não é isso, doutor Saldanha? Com certeza, presidente. Falou tudo praticamente. Eu só vou fazer alguns adendos, né, com relação às prerrogativas, porque assim, muitas vezes a gente pensa que a prerrogativa, principalmente a comissão da prerrogativa, ela chega para brigar, para fazer confusão. Não, a nossa luta é pela garantia das prerrogativas. E as prerrogativas nada mais são do que isso que o Dr. Michel já falou. É como se a prerrogativa fosse a instrumentalidade para a execução do mistério do profissional advogado. Ou seja, são mecanismos que você tem à sua disposição para que faça valer o direito do seu constituinte. Então, são coisas que talvez não precisassem existir se nós vivêssemos numa sociedade que respeitassem os direitos dos outros. Então, são conquistas feitas a duras penas, que vieram ao longo de muitos anos. Você pode ver que a lei, a 8.906, ela é de 94. Sim. Então, nem sempre nós tivemos essas defesas de prerrogativas. E nós vemos tendo mudanças pequenas, mas que fazem grande diferença. E uma dessas mudanças é a criminalização da violação das prerrogativas. Nós não podemos esquecer que aquele que viola a prerrogativa tem como ser criminalizado. Existem projetos também que vão criminalizar e vão impedir que aquela autoridade coatora, aquela autoridade violadora, volte depois e venha querer exercer o mistério do advogado. Se quando ela esteve do outro lado, onde ela poderia respeitar, ela não o fez. Aí, quando ela finaliza aquele processo todo de trabalho, ela volta para querer ser advogado. E a gente vai ter alguns impedimentos com relação a isso. E podem ser negadas, inclusive, a inscrição dela na OAB. E é um projeto que está sendo trabalhado muito interessante.
Entendi, é uma espécie de salvo-conduto para o advogado, né? Para exercer a sua profissão, no caso. Seria mais ou Exato. menos isso. Né? E é interessante, né, o que o doutor Saldanha acabou de colocar, Gilson. A nossa lei 8.906 de 94 é o nosso Estatuto da Advocacia, a nossa lei de regência. Então, nelas estão contidas todo o regramento voltado para a nossa profissão. E é interessante a gente destacar que as prerrogativas elas estão ali inseridas e devem ser respeitadas, porque é uma norma. É uma legislação, federal, né? Isso é uma lei federal, é uma legislação infraconstitucional. Então imaginem vocês, quando a gente chega em determinadas localidades, instituições, repartições, fóruns, e nos é cerceado um direito que não é somente do advogado. Aquele direito é daquele constituinte que, através de uma procuração, lhe outorgou poderes para representar, para resolver a vida dele, né, a liberdade dele. Então a gente não pode jamais negociar, aceitar a violação de prerrogativas. E a gente sempre fala, quando a prerrogativa de um advogado é desrespeitada, não é somente daquele advogado, é de toda a nossa classe. Da ordem. Né? Exatamente. Então, quando um advogado é aviltado, ele é desrespeitado, todos nós somos. E mais, toda a sociedade também é. Porque você deixa de exercer um direito daquela pessoa. Então a gente, uma vez desrespeitado, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos o nosso sistema estadual de prerrogativas, nós temos a nossa comissão de defesa das prerrogativas para que o nosso direito possa ser assegurado. Tá certo? Perfeito, perfeito. Bom, cara, uma explicação bem... Pode falar. Inclusive, ele falou isso é constitucional. Né? Eu fiz uma pesquisa e, de acordo com o artigo 133, ele fala que o advogado ele é uma espécie de guardião, né? A administração da justiça. Fala que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações dentro dos limites da lei durante o exercício da sua profissão. Né? Então, você falou que a 8.906 de 94, mas a Constituição é de 88, né? Então, e ao longo do tempo, imagino eu que vai sofrendo adaptações na lei, como a própria Lei 13.245 de 2006, que modificou o artigo 7º da Lei 8.906, e cada vez mais, imagino eu, não sou jurista, mas que é para aprimorar a profissão, porque a sociedade ela vai mudando, né? E cada vez mais a gente precisa de mecanismo para essa mudança ser acompanhada, digamos assim, de forma contínua, né? E vai atualizando. Então fala esse ponto específico sobre essas alterações no decorrer dos anos dessas prerrogativas, principalmente nos dias atuais de rede social. Cada vez mais é muito comum da gente ver o advogado sendo tolhido das suas prerrogativas. Desculpa, até no STF é comum a gente ver. No STF, como hoje em dia a internet ela dá essa possibilidade. A gente vê muitas das vezes o juiz achando que ele é um deus. Eu já vi, inclusive, advogado dando até voz de prisão para juiz e brigando no Ministério Público ali, porque o seu direito de exercer a sua profissão foi tolhido. E tem advogado que vão para cima mesmo. Eles não aceitam. Então, eu fico até curioso para saber como é que deve se portar um advogado quando ele é tolhido na sua prerrogativa. Então, eu queria fazer esse adendo aqui para vocês poderem comentar sobre essas questões. Muito boa sua colocação, Gilson. Mas antes de responder essa sua indagação, você tem me parecido, inclusive, até um pouco advogado, né? Embora contador, né? Porque sabe todos os nossos regramentos, isso nos deixa bem manifesto de que Lembrando que ele leu isso ontem, tá? O Gilson leu isso ontem. Memória fotográfica, desculpa. Então você buscou a informação justamente para que a gente pudesse estar nesse momento aqui, nesse bate-papo muito legal. Então você falou sobre a essencialidade, a indispensabilidade do profissional da advocacia para a administração da justiça. Realmente a nossa Constituição, ao trazer lá no artigo 133, deixou claro a importância do profissional da advocacia, mencionando na nossa Carta Magna essa essencialidade. E é tão essencial que a nossa própria Lei 8.906 de 94, que é o nosso Estatuto da Advocacia, a lei que rege a nossa profissão, lá no artigo 2º também reitera, lembra essa essencialidade lá da nossa Constituição. Então ela reproduz. Para quê? Para justamente demonstrar a relevância, a importância de se respeitar
a atuação profissional do advogado, da advogada. Tanto é que a gente vai falar, vou deixar para o doutor Saldanha falar sobre isso, nós também temos agora a questão das prerrogativas da mulher advogada. Nós temos mais de... O direito ele não é estático. O direito ele evolui. E os direitos evoluem tanto que a própria advocacia feminina também tem assegurado as prerrogativas específicas. Muito importante. Um avanço é essencial para a atuação da mulher advogada. Então essa parte eu vou deixar aqui com o doutor Saldanha para comentar um pouquinho, mas é importante a gente destacar essa indispensabilidade de fato. E se a nossa Constituição traz essa essencialidade, se a nossa lei de regência reitera esta essencialidade da profissão da advocacia, por que em determinados lugares essa prerrogativa é desrespeitada? Por que vendar os olhos para uma lei constitucional, para um dispositivo constitucional, para um dispositivo infraconstitucional, por uma situação fática ali do momento? Então, às vezes, o doutor Saldanha acho que vai mencionar alguns exemplos, acredito, né? A gente, perante a autoridade policial, e aqui cada um tem o seu papel, né? A autoridade policial tem o seu papel, o promotor de justiça tem o seu papel, o juiz, o magistrado tem o seu papel, assim como nós também temos o nosso papel, inclusive lembrado pela nossa Constituição. Então todos nós temos e merecemos respeito. Não existe hierarquia entre o profissional da advocacia, membro do Ministério Público, magistratura. Mas e por que em alguns momentos a advocacia ela é calada? Porque em alguns momentos não dão a importância que a nossa Constituição deu lá em 88. Não dão a importância que o legislador trouxe na Lei 8.906 de 94 para a advocacia. Então por que isso? Então sempre que essas situações acontecerem, a gente chama de aviltamento, a gente chama de desrespeito, violação de prerrogativas, lá estaremos. E quando eu digo lá estaremos, toda a advocacia. Por quê? Uma vez o advogado ou a advogada sendo desrespeitado, está ferindo, desrespeitando toda a nossa classe. Não é isso, doutor Saldanha? Com certeza. Sabe o que acontece muito, Gilson e Júlio? Acontece que, às vezes, a gente tem... o ser humano, por si só, tem uma intenção de universalidade de direitos, né? Então, todo mundo deveria ter o mesmo direito, independente de pele, de gênero, de cor, de descendência, ascendência, enfim. E o que a gente vê na sociedade é que não funciona dessa forma. Eu não estou dizendo que isto é certo, que isto é errado, mas o que eu estou dizendo é que existe, assim como o direito não é estático, o direito é uma construção social. Então, se a construção social muda com o tempo, o direito também tem que mudar. Que foi o que eu falei, entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Se as mulheres, hoje em dia, que inclusive, bom lembrar, são maioria na advocacia, as mulheres, se eu não me engano, aqui no Pará já são 60% ou mais da advocacia. Então, a grande maioria de advogadas hoje é feita pelo público feminino. Então, nada mais justo que se proteger de igual forma essa quantidade, esse quantitativo. As mulheres, por um tempo, um contexto histórico mesmo, sofrem muita perseguição. Então, a advogada não é diferente. Nós não estamos aqui para falar sobre os direitos das advogadas, mas porque as prerrogativas das advogadas são muito sensíveis. Não obstante, a seccional do Pará foi a primeira a criar a CDMA, que é a Comissão de Defesa do Direito da Mulher Advogada. Não existia. Aqui, a Comissão de Prerrogativa, à frente o Dr. Braz Melo, à frente toda a diretoria e o Dr. Imbiriba, todos criaram essa comissão, justamente pensando que a mulher, quando ela é violada diferente do homem. Muitas das violações são iguais, mas tem violações que eu, o Dr. Michel, nunca vamos saber o que é, porque é aquela violação velada. Entendi. É aquela, nossa, doutora, como a senhora está linda hoje. Ou então chega, bom dia, melhorou agora. Aquela o assédio, brincadeira, né? O assédio. Sendo que ela está ali exercendo a sua profissão. Trabalhando. Nós temos uma situação que foi recente, que nós fizemos um desagravo público,
que é uma das recomendações que acontece quando acontece a violação de uma prerrogativa. Nós temos um tribunal de prerrogativas que verifica aquela violação e estipula sanções para que sejam feitas com relação àquela atuação. Bem recentemente, o delegado expulsou da sala dele a advogada. Pegou pelo braço, né? Pegou pelo braço e tirou a advogada. A advogada estava acompanhando uma testemunha. Não era um acusado. Testemunha. Era uma testemunha. Isso aconteceu no município de Castanhal, não Castanhal. Tinha atendido, o delegado tinha chamado para falar de um homicídio a mãe da vítima um dia antes. Só que ele foi super grosseiro, tratou mal a mãe, e a mãe, quando chegou, falou pro filho, pro irmão da vítima, disse: olha, cuidado, que o delegado me tratou muito mal lá. Então tu vai sozinho? Aí ele disse: não, então vou chamar uma advogada. Ele, enquanto testemunha, foi para lá e começou a conversar com o advogado. O delegado começou a tratá-lo mal, ser incisivo, querendo transformar já ele em um acusado, propriamente um réu. E a advogada se insurgiu. Quando ela se insurgiu, ele disse que ela não poderia acompanhar o depoimento. E aconteceram mais algumas coisas lá, e ele pediu a primeira vez que ela saísse da sala, né? Mas ela não podia, ela estava acompanhando o constituinte dela. Trabalhando, pô. Entendeu? Ela estava no trabalho, exercendo o mistério. Ele, não satisfeito, a retirou da sala. E expulsou. Ela filmou, tem filmagem e tudo. Ela acionou a comissão de prerrogativas. A vice-presidente de prerrogativas foi para lá. Também foram impedidos de entrar na sala. Ele não quis conversar com ninguém. E incidiu que nós fizemos um desagravo público em frente à delegacia. O presidente da OAB estavam lá, presidente da prerrogativa, nós, enquanto representantes das prerrogativas e o representante da OAB subseção de Ananindeua. E esse tipo de coisa que a gente não pode permitir. E as mulheres realmente são violadas. Elas precisam de ter verificado de uma forma diferente, mais, como se diz assim, empatia. E entre as mulheres o que se diz sororidade. É um sentimento que só as mulheres têm entre elas. A nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Tarita, ela muito bem defensora dos direitos das mulheres, trabalha nesse sentido. Nós temos também a doutora Rodney Mireia, que é a nossa coordenadora da CDMA. Diga-se de passagem, Ananindeua é a primeira que tem uma CDMA fora a seccional do Pará, né? Exatamente. Nós somos a primeira subseção a ter uma CDMA, uma coordenadoria de defesa dos direitos da mulher advogada. Então, é isso. Essas criações são para acompanhar esse movimento. E eu não vamos longe. Daqui a algum tempo, elas já são maioria. Daqui a algum tempo, elas ocuparão os cargos de diretoria. E isso vai mudar constantemente, porque elas precisam preservá-las, de alguma forma. Aí o homem, às vezes, se sente um pouco, poxa, mas só direito da mulher, só direito da mulher. É uma necessidade, é uma construção histórica e social. A gente esquece que teve um tempo que mulher nem votava. Né? É aquela coisa, né? A lei não é perfeita, a gente sabe, é por isso que existem essas mudanças. Se a gente for pensar nisso, a escravidão já foi legalizada. Verdade. Então, imagina se não mudar. Imagine como é que vai ser o direito daqui a 1000 anos. Com certeza que vai ser bem diferente do que é hoje. Então, sabe, é meio que natural. O direito tem uma tendência a assumir, né? A profissão do advogado, infelizmente, com as inteligências artificiais e tudo mais, ela vai se reduzir. Que não, hein? Não, eles falam a mesma coisa da contabilidade, eu acho que não. Fala a mesma coisa da contabilidade. Sempre falaram há muitos anos. Vão desprezar a ação humana. Não tem, infelizmente. A inteligência artificial não assina, meu amigo. Não assina. Que eles estejam errados. A inteligência artificial quando o gerente, quando o gerente, a malemolência, quando o gerente do banco pedir, olha, eu preciso do teu faturamento assinado, aí tu vai lá pro chat GPT mandar fazer, mas não tem SRC para assinar lá. É mesmo o carro do advogado. Faz uma defesa aqui, a petição, chat GPT, pode fazer aí. Mas aí cadê o OAB para assinar? Não tem. Exato. Então, mas eu entendo isso aí, vem se falando há muito tempo, mas eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer. Amém. Falando um pouco de prerrogativas, eu não estudei. É muito interessante esse assunto. É muito interessante mesmo, porque o que acontece? Eu percebi que as prerrogativas, elas vêm para proteger, garantias, de alguma né? forma, as garantias do advogado.
Mas e quando o próprio advogado ele passa dos limites? Porque querendo ou não, interessante. infelizmente, Gostei. não é, a gente sabe como contador, principalmente como profissional liberal, em que tem contadores que passam dos limites. E não é pouco, infelizmente, sim. não são poucos. E não são poucos. Acontece Recentemente o que acontece? No direito, na advocacia, também as prerrogativas elas vêm para a palavra tolir. Essa que é a palavra. Tolir o advogado quando ele passa dos limites ou não? Eu entendi a tua Entendeu? pergunta. Eu entendi. Entra nesse ponto de falar assim, exemplo, o advogado, o próprio delegado falou, olha, eu não posso. O advogado bateu o pé lá, tratou o próprio delegado de forma ruim, tratou, Acontece. xingou alguma coisa do tipo, que não chegou a ser, não sei, mas que as prerrogativas em si, elas têm isso de tolir o advogado quando ele passa dos limites. Ele também. tá perguntando mais ou menos o seguinte, né? É tipo assim, ela serve só pra defender as garantias do advogado ou quando ele passa também ela pode meio que punir o inverso, no caso, ou não? Ou algo do Eu realmente não sei, é uma pergunta bem honesta. Muito boa a sua muito colocação, interessante. Júlio. E nesse caso, é até importante, nessa pergunta, é importante a gente destacar que as prerrogativas, elas colocam um limite. Né? Também tem um limite dos dois lados. Então, existem profissionais e profissionais. Assim como tem um bom profissional da advocacia, em determinados momentos também tem o profissional que é um pouco ruim, um pouco que ultrapassa esses limites, comete ali o exercício arbitrário das próprias razões, se excede, acontece. Né? Então, o que pode ser feito? Nesses casos tem a representação do profissional. Então, a OAB, ela também pune profissional que se excede. Então é interessante a gente deixar bem claro que prerrogativas elas precisam ser sempre respeitadas, mas a partir do momento que o advogado se excede, que o advogado ultrapassa o limite do razoável, o nosso conselho, a Ordem dos Advogados do Brasil também precisa se mostrar ativa, proativa no sentido de punir aquele profissional. Sim. Então, como qualquer conselho, assim como protege, também pune quando se excede. Não é isso, doutor Saldanha? Sim. Eu só diria que a própria prerrogativa em si, ela não vai te dar um limite. A OAB, sim, a OAB te traz o limite. Entendi. A OAB Código te de traz o ética, limite, o Tribunal de Ética, mas para isso a OAB precisa ser provocada. Então, vamos dizer que aquele advogado que se excedeu ali e responde criminalmente. Se ele responder criminalmente só e ninguém provocar a OAB fica silente diante daquela situação porque ela não tomou conhecimento. Entendeu? Agora, assim, por exemplo, a prerrogativa, existem muitas violações que acontecem todos os dias. Pode ter certeza, eu mesmo, enquanto presidente, já fui violado várias vezes. Só que tu é presidente da prerrogativa e tu vai ligar pra quem, cara? Tu tá entendendo? O Batman. Te vira, meu irmão. Bateu os Ligar pulos. pra si mesmo. Alô, prerrogativa. É, doutor Saldanha? Pegar meus celulares aqui, Aí não tem jeito. A última vez que eu fui violado, eu me socorri com o Braz. Aí deixei o Braz já, que é o Braz Mello, nosso presidente seccional de prerrogativa. Aí, Braz, tá acontecendo uma violação. Eu quero só que tu fique de QAP. Porque se eu precisar de ti realmente, eu vou acionar. Porque a gente precisa do quê? É um quantitativo. E quando a gente fala, graças a Deus, eu acho que o trabalho vem sendo muito bem desempenhado por todos que vêm trabalhando nesse sentido, o Braz, o Imbiriba, a própria Silvia, né, trabalham muito no sentido de defesa das prerrogativas, e hoje em dia a prerrogativa ela tem um peso quando se é falado em algum lugar. Então, quando você chega num local que está acontecendo ou prestes a acontecer uma violação de prerrogativa, que você diz que vai chamar as prerrogativas ou que você chama as prerrogativas, aquilo tende a se resolver por si só. Às vezes a gente não precisa deslocar para o local para poder de alguma forma solucionar aquilo. Mas enfim, voltando para o assunto da responsabilização. Hoje acontece uma coisa que geralmente precisaria para ser responsabilizado o advogado. É provocar, fundamentar, peticionar, chegar junto ao Conselho de Ética e dizer esse advogado fez isso dessa forma. A própria autoridade pode fazer isso. E no caso das prerrogativas, a gente não tem o retorno daquele violado. A pessoa sofreu uma violação, a gente vai, resolve, mas ela não formaliza uma
uma denúncia contra aquela autoridade. Difícil acontecer. Geralmente só nos casos muito graves. Quando são casos de impedimento de acesso aos autos, alguma coisa que não há aquela briga pungente, geralmente a pessoa deixa para lá. Ah, já liguei para o prerrogativo, já resolveu, tchau, até por lá. Quando na realidade ele teria que comunicar isso para a OAB tomar providência. Entendeu? E geralmente é nesse sentido que acontece. Rapidinho, no caso, então, normalmente quando a OAB ela vai, é a OAB que fiscaliza isso, correto? Exato. Mas, no caso, é o próprio advogado que tem que se autodispor de, um exemplo, de ir na OAB e falar que aquele advogado está passando dos limites? Seria basicamente isso? Vamos lá. Tem a questão da representação. Então, sempre que envolver alguma situação, colocar o advogado, a advogada, chega pra gente, a instituição precisa ser provocada. Então, a pessoa faz a representação, preenche um formulário, coloca todas as provas, prints de conversa, vídeos, enfim, todos os indícios de provas possíveis para que seja, então, formalizado e protocolado para a nossa coordenação de ética e disciplina, que hoje está sendo coordenada pela Eliane Marinho, que é uma colega profissional, uma colega conselheira da subseção de Ananindeua. Então ela recebe, ex-presidente da nossa comissão de prerrogativas, fez um brilhante trabalho, inclusive, né? Então ela recebe essa representação, ela notifica o profissional da advocacia oportunizando o contraditório. É importante a gente destacar que o contraditório ele precisa ser assegurado. A ampla defesa precisa ser assegurada em procedimentos administrativos, assim como judiciais, para justamente não ferir o princípio máximo que é o devido processo legal. Então, uma vez provocado, chega essa formalização, essa reclamação, que a gente chama de representação, e ela concede o contraditório, né? É intimado por e-mail e o profissional comparece até a nossa subseção, se ele for inscrito na subseção. Então ele comparece até a subseção, apresenta a sua defesa prévia, se for o caso, instrui-se aquela situação, ou seja, a coordenadora responsável, ela vai ouvir as partes, tanto a parte que reclamou quanto a parte reclamada, contraditório. E após isso, faz as razões finais, o parecer conclusivo da comissão, da coordenadoria, e se remete ao TED, da UAB. TED é o Tribunal de Ética e Disciplina. O TED é responsável pela aplicação de qualquer sanção prevista no nosso Código de Ética e Disciplina da UAB. Entenderam? Então é dessa forma. Mas como o Dr. Saldanha falou, a nossa instituição ela precisa ser provocada. Então precisa chegar ali a reclamação por escrito. As provas, os indícios de provas precisam ser colacionadas a essa representação. Até porque senão todo mundo poderia chegar lá com qualquer entendido. Exatamente. E uma vez recebida essa representação, concede-se o prazo para a apresentação de defesa prévia. Contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Chama esse profissional para vir até a subseção para que seja reduzida a termo as suas declarações. Colega, o que foi que aconteceu? Diz aqui que o senhor fez isso. É verdade? Não é? O senhor tem alguma contraprova? Apresente. Então veja, chegou a representação, a gente não vai fazer uma ilação, a gente não vai fazer um juízo de valor no primeiro momento, porque sim, dessa forma, seria uma forma de fazer injustiça. Então, chegou a representação, com as provas ali que foram instruídas, a gente comunica ao profissional para que ele possa apresentar sua defesa e possa se manifestar. E assim procede. E ao final, faz-se um parecer conclusivo e remete-se ao TED da UAB Pará, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, para poder julgar. Entendi. Nada impede que o advogado tenha as responsabilizações criminais ou cíveis que não sejam da OAB. Exato. A OAB ela dará as sanções correspondentes ao órgão. A profissão. Mas aí a responsabilização dele, por exemplo, como se diz, um desacato, alguma coisa assim nesse sentido, ele vai responder criminalmente. Aí como ele vai acionar física, a OAB, porque nós temos algumas prerrogativas que dizem respeito à nossa atuação. Porque a nossa atuação ela é muito ali próximo às autoridades. Então, muitas vezes, o advogado realmente é violado e é impedido de atuar. Então, vamos ver. Uma autoridade dá voz de prisão para o advogado que está atuando em defesa do constituinte dele. Ele está ali lutando pelo direito do constituinte dele. Não, você me desacatou. E o advogado levantou a voz porque ele não é obrigado a ficar calado diante da autoridade. Então,
a autoridade se insurgiu, gritou, bravou e o advogado daqui respondeu na mesma altura. Ele diz que é desacato e dá voz de prisão. Nessa hora, aciona-se as prerrogativas. Porque mesmo que fosse uma outra situação de prisão, o advogado tem o direito à sala de estado maior, ele não pode ficar preso nas mesmas situações que um preso comum, mas é por causa do mistério, é por causa da atuação dele. Não é que ele é um privilegiado porque tem nível superior, não é isso. É a atuação do advogado, principalmente do advogado criminalista. Né? Apesar do advogado criminalista ser muito violado, a gente tem tido muitas violações com o advogado previdenciarista, devido a digamos assim, a uma ineficiência do INSS. Então, os advogados, falta de funcionários, falta de atendimento, e como não é um ambiente, digamos, criminal, é um ambiente mais... administrativo. A pessoa faz e, tipo, não tô nem aí. Advogado vai ficar de fora. A gente foi barrado, hein? Atuando pela prerrogativa, eu fui impedido de entrar na agência do INSS da Cidade Nova. Mas na época eu ainda pensava que a prerrogativa era do pé na porta. Então, eu pensava, quando o segurança abriu, ele falou comigo e ia fechar na minha cara, eu botei o pé. Você não vai fechar a porta na minha cara, chame o responsável. Ele, não, tu vai entrar, não sei o que mais. Eu disse, eu vou lhe dar voz de prisão. Aí ele, não, o senhor não vai dar, o senhor está cometendo um erro. A lei 8.906 diz que eu posso estar aí dentro. Basta que para isso tenha um funcionário. Expliquei, li a lei, tá aqui, é isso, isso, isso. Não, tu não vai entrar. O senhor está cometendo abuso. O senhor, nesse momento, é análogo a um funcionário público, porque você está exercendo um unus público dentro da instituição. Por mais que o senhor seja terceirizado, o senhor está passível de cometer um crime de abuso de autoridade. Aí ele, não vou entrar. Aí lá veio eu não vou falar o nome dele, né? Não pode. Veio o diretor lá do INSS, da instituição, e conversou com a gente. Não, vocês querem entrar? Pode entrar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu disse, mas, rapaz, um amor de pessoa. Só que não, né, gente? Só que não. Era porque era prerrogativa, era porque a gente fez uma certa insurgência lá na frente, porque a gente tem muita reclamação do INSS, do atendimento ao INSS. Doutores, eu ainda seguindo nesse assunto, você falou muitas das vezes do advogado passar por uma situação de abuso de uma outra autoridade, né, que se acha às vezes superior e não é. As prerrogativas garantem isso, né, por igualdade no caso. Mas a gente vê isso acontecendo na prática. É aquela coisa, a Constituição Federal ela é linda e maravilhosa e generosa, mas a gente sabe que muito do que está ali não acontece na prática do dia a dia. É a vida sendo a vida como ela é. Né? A culpa não é da Constituição, a culpa é da sociedade como um todo. Né? Agora, vamos lá. A gente vê isso acontecendo no STF, a gente vê isso acontecendo nos tribunais afora, constrangimento de advogado. Eu, particularmente, já vi no próprio STF advogada sendo constrangida por ministro do STF simplesmente porque chamou de você e não de Vossa Excelência. Pelo amor de Deus. Isso é horrível. Então, aquela coisa, pode né? se manter a liturgia. Exatamente. É o Marco Aurélio, inclusive. O Marco Aurélio, que inclusive não é mais ministro. Então, o que fazer quando se o STF, a gente ainda vê esse tipo de problema? Aceitar não dá, essa violação. Aceitar a gente sabe que não dá. Nem todos os advogados têm um pulso firme, tem uns que são mais medrosos, mas tem uns que vão pra cima mesmo, colocam as prerrogativas debaixo do braço, sim. Não é isso? Porque muitas das vezes o Leviatã, agora falando Thomas Hobbes lá, que vocês com certeza estudaram, esse estado coercitivo, isso sempre aconteceu. E continua a acontecer. É claro que a sociedade vai evoluindo, mas a gente ainda vê hoje situações que... Cara, aquela situação do Daniel Silveira, por exemplo, são situações que aqui não quero polemizar. Não é política, não é Bolsonaro, não é Lula, não é direita, não é esquerda, mas são situações que o Lula foi condenado em primeira e segunda instância, depois saiu, voltou, e o Sérgio Moro... É uma situação, às vezes, que... Eu não sou jurista, só que muitas das vezes quando tu escuta um outro jurista, a gente vai pegando aquelas informações, faz muito sentido para mim
muitas das vezes, que o próprio Estado avacalha tudo, cara. O Estado, e eu estou falando do Estado brasileiro, não estou colocando o nome de ninguém. O Estado brasileiro acaba avacalhando isso, né? Então, acho que mais do que nunca a ordem precisa estar fortalecida para nunca desistir, porque é a sociedade, é o Leviatã, é o Estado coercitivo, né? Tem que ser a luta contra isso. E só um pouco complementar, por exemplo, o José Disseu. O José Disseu, ele foi lá condenado no Mensalão, no Petrolão, na época caçaram a OAB dele e tudo mais. E ele já foi inocentado de alguns crimes que ele cometeu e tudo mais, e até hoje não devolveram a OAB dele, inclusive, né? Então, são situações que, como você falou, tem que ter todo um critério para receber ali uma denúncia, porque, cara, para te chegar a caçar a ordem de um advogado, Registro, por conta de um problema que ele teve na justiça e tudo mais, aí daqui a pouco o cara acaba sendo inocentado, olha o constrangimento que é, olha o que acontece, né? Então, olha a complexidade que é, né? Imagino, a profissão de vocês é um desafio diário, né? Então, por favor, nessa linha... Interessante, né, Gilson, porque você colocou aí que existem alguns profissionais que são um pouco mais firmes, Sim. que tem um pouco mais de pulso, outros são um pouco mais medrosos, como você colocou, né? E sempre quando a gente fala sobre isso, a gente lembra, faz a paráfrase, né, do advogado muito conhecido, que foi Heráclito Sobral Pinto, que dizia que a advocacia não é profissão para covardes. Então a gente jamais deve se acovardar diante de um desrespeito, diante da violação de prerrogativa. Só que eu sempre falo em sala de aula, Júlio, que não se acovardar não significa desrespeitar. Jamais. Você precisa ser incisivo. Eu pensava que era. No início, não era, Saldanha? Mas a gente precisa ter realmente o pulso, a firmeza, ser incisivo naquilo que a gente tem como legislação, como guarida legal. Então a gente não pode, jamais, eu sempre enfatizo jamais, se deixar desrespeitar. Assim como a gente não pode desrespeitar aquela autoridade, a autoridade também não pode nos desrespeitar. Então a gente precisa ter esse respeito mútuo, essa reciprocidade e jamais se calar. Então, quando a gente fala no espírito de fortalecimento, de unidade, de união, é justamente para que a classe ela possa, uma vez mais forte, defender melhor a sociedade. Então, quando acontecer a violação de uma prerrogativa, chamar os seus pares para que ali estejam com você, para que ali possam coletivamente demonstrar força invocando a nossa legislação. E se for o caso, representar as autoridades nas instituições às quais elas pertencem, que tem as corregedorias. Então, assim como nós também temos o Tribunal de Ética e Disciplina, essas instituições onde as autoridades estão também têm as corregedorias. Tem o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para que possa apurar, para que possa aplicar a punição devida. Tá certo? Então, assim, a gente não pode jamais se calar. Nós precisamos ser combativos, nós precisamos ser aguerridos. E como é que se faz isso? Coletivamente, com força, com união, sempre buscando a melhor aplicabilidade da lei. Não usurpando poderes, não ultrapassando os limites da lei, mas agir em conformidade com a lei, nos termos da lei, como você muito bem colocou ainda há pouco. E mais cedo, o Saldanha falou sobre a questão do desagravo público. O desagravo público é um ato pelo qual nós vamos para a frente das instituições onde nós tivemos a autoridade violadora, a autoridade coatora daquela prerrogativa, e a gente expõe na frente daquela repartição, na frente daquela instituição, todas as nossas angústias para que situações como aquela não se repitam. Sem freios, né? Sem freios. Então, desagravar publicamente é mostrar para a sociedade, é mostrar para a instituição que a advocacia merece respeito. Então, quando eu falei ainda há pouco que uma vez violada a prerrogativa de advogado, não é somente a dele em si, individualmente, mas de toda a classe, da sociedade,
Tanto é que quando o Saldanha falou ainda há pouco sobre a situação que ocorreu no município de Castanhal, nós nos deslocamos prontamente para que pudéssemos nos solidarizar com a advogada que foi desrespeitada. E aí a gente invoca novamente a importância, a relevância da profissional da advocacia, que tem que ter esse respeito, porque uma vez desrespeitada, e aqui, Saldanha, eu preciso enaltecer, prestigiar a atuação da Comissão da Mulher e Advogada, tanto da OAB Pará, quanto da subseção de Ananindeua. A nossa presidência, a nossa gestão dá total apoio para as atividades, as ações desempenhadas pela Comissão da Mulher Advogada. A mulher advogada, realmente, ela é muito desrespeitada, muito mais do que os homens, inclusive. Porque ela está ali no exercício da profissão, não é somente tolhida do seu exercício profissional, mas ela recebe também vários assédios. Assédios esses que a nossa instituição, ela evita, faz campanha para que essas ações elas se perpetuem. Então, a Comissão da Mulher Advogada, da OAB Pará, da OAB Ananindeua, tem 3 linhas, tem 3 frentes. Elas estão nas escolas, elas estão na sociedade, elas estão na nossa instituição, promovendo palestras, cursos de capacitação para enfrentamento, inclusive, a essa violação de prerrogativas. Então, a gente não pode fechar os olhos. Nós homens, precisamos estar lado a lado da mulher advogada para que essas prerrogativas jamais sejam desrespeitadas. Então, a gente precisa fortalecer, a gente precisa se unir cada vez mais, lado a lado, para que a gente possa ter o nosso máximo respeito das nossas prerrogativas. Perfeito. Não é isso, Saldanha? Com certeza, com certeza. E eu te digo mais, eu digo que essas violações que tu fala, elas vêm de cima para baixo, elas acontecem em qualquer esfera. Todas as esferas do direito, essas violações acontecem. Infelizmente, muitas vezes delas são pessoas que deviam preservar pelos direitos, não só da sociedade, como dos advogados. Como no caso desse, é uma liturgia, é um direito que se há de se respeitar, mas eu creio que desnecessário se faz Ela estava uma chamada ali, de cara, atenção. falando normal. Isso é opinião própria. Sim, né? entendi. Eu acho que é desnecessário. Há de se ter um respeito, pessoas que galgaram Claro, o caminho e tudo mais, tudo mais. mas Liturgia- é um erro que, digamos, não foi um erro proposital, não teve a intenção de respeito. desrespeitar ninguém, mas é visto dessa forma. Então, a minha opinião particular, desnecessário. Mas é minha opinião particular e quem sou eu para falar diante de um Marco Aurélio da vida, né? Mas, enfim, é a minha opinião. E com relação ao próprio Daniel Silveira, nós tivemos a oportunidade, com o apoio do nosso presidente Michel, presidente Miranda, e junto com o Levi Brício, nós nos reunimos e fizemos uma verificação de que essa violação ela não deveria passar em branco. Ela deveria, de alguma forma, produzir alguma coisa positiva. E ela serviu como fundamentação para que nós pleiteássemos junto ao governo do Estado o Dia Estadual de Defesa das Prerrogativas. E nós conseguimos isso. A lei foi aprovada e essa fundamentação, essa provocação partiu da subseção de Ananindeua, né, com a aprovação do nosso presidente, nosso vice-presidente à época, e com o apoio de todos que estavam lá, junto com a doutora Arthur, que é nosso vice-presidente de prerrogativa, né, a doutora Renata nos acompanhou também, a doutora Mireia, enfim. E nós conseguimos hoje, no dia 20 de maio, se comemora o Dia Estadual de Defesa das Prerrogativas da Advocacia. É outra coisa que a gente vai mudando aos poucos, né? Porque na realidade é defesa das prerrogativas do advogado. E hoje em dia a gente já entende que não cabe mais dizer que é a prerrogativa do advogado, e sim da advocacia. Não é somente do gênero masculino. Pronto. Aí foi aprovado, Nós temos hoje já o segundo ano que passa o dia, né? No primeiro ano nós tivemos uma solenidade muito legal, muito bonita, ficou muito bacana. E assim, trabalhando sempre para tentar o reconhecimento e para tentar que as violências e violações aconteçam cada vez menos. E assim, a gente entende que o mundo está mudando. Sim. Esse povo que está entrando aí, os mais jovens, concursados,
eles têm uma visão um pouco diferente, uma visão mais respeitosa. Como eu falei para vocês recentemente, eu quase sofro uma violação. Quase. Era um atendimento de um tráfico de droga e quando eu cheguei lá, eu disse para ele, doutor, eu gostaria de acompanhar o depoimento dos policiais. Ele, doutor, já tem súmula que o senhor não pode acompanhar o depoimento dos policiais. Eu disse, tudo bem, é discricionário ao senhor, não tem problema. Eu só preciso que quando o senhor acabe, então, o senhor me mostre os depoimentos. Não vou lhe mostrar os depoimentos dos policiais, eu não... Tá aqui a súmula, doutor, não preciso lhe mostrar. Aí eu disse, doutor, o senhor precisa me mostrar. Eu tenho direito a ter acesso a tudo que já foi produzido. O que o senhor for produzir, se o senhor tem uma diligência para fazer, o senhor vai solicitar uma perícia, alguma coisa, tudo bem, não foi produzido, não está nos autos. Eu não preciso ter acesso, não posso ter acesso. Mas o que já foi produzido, eu tenho direito a ter acesso. Não vou lhe apresentar. Eu disse, tá bom, então. Então eu vou ligar para os prerrogativas. Foi quando eu liguei para o meu presidente Braz. E eu disse, meu presidente, é isso, isso e isso. Aí vai acontecer a violação. Se ele tiver pronto os depoimentos e ele não me der vistas, aí eu vou estar sendo violado. Concretizar a violação. Então eu quero que o senhor fique de QAP. Ele, não, Saldanha, já vou acionar aqui a equipe, já vai estar tudo aguardando o teu acionamento. Aí, tudo bem. Quando acabou a oitiva dos policiais, eu disse, doutor, o senhor vai escutar meu cliente agora? Só lhe antecipar que ele vai ficar em silêncio. Ele vai fazer o uso ao direito constitucional ao silêncio. Aí ele, tá bom, doutor. E o depoimento dos policiais? Tá aqui, doutor. Pode olhar. Aí eu, posso olhar, doutor? Pode olhar, tá aqui à sua disposição. Ele disse que ia lhe dar. Eu disse, meu Deus do céu. E, doutores, eu queria perguntar uma coisa rápida. Não sei se já terminou, doutor Saldanha. Não, é só finalizar. Aí eu peguei, tive acesso, eu disse, doutor, o senhor disse que não ia me dar acesso aos depoimentos. Não, doutor, jamais. Eu não falei isso, não. Então, doutor, eu lhe peço desculpas porque lhe interpretei mal. Eu vi a sua atuação e digo... Você foi republicano. Senhor, pronto, o senhor, eu lhe peço perdão, porque eu tinha interpretado mal. Não devo ter escutado o que o senhor falou direito e criei uma má interpretação da sua pessoa. Isso também é atuação pela prerrogativa. Você defende a sua prerrogativa sem precisar criar o embate. Eu criei o embate, mas não existia mais, eu vou brigar por quê? Por que eu vou continuar brigando com ele? Se eu já vi que a violação não existe mais... Aí, tá vendo? Tu não queria me mostrar agora. Não tem necessidade. Sanou, acabou. Não tem mais por que tá brigando. Não se fosse, gera questão de ego. Se tu vai pra frente, gera questão de ego. Que legal. A conduta do Saldanha. Ele teve a coragem, a altivez de pedir desculpa. E isso é o que eu sempre falo, Júlio, que... é muito legal a gente falar isso pra... Não foi porque eu tava errado, foi porque eu disse, eu não vou brigar com ele. É uma dica não somente para a advocacia, é uma dica para qualquer profissional. Às vezes, a gente... vida mesmo, acho. Exatamente. É muito bom quando a gente usa a expressão entendo, posso estar enganado, mas... Veja, você não está dizendo que a pessoa ali do outro lado, o interlocutor, está errado. Mas você apresenta a sua ideia, você apresenta a sua opinião sem desrespeitar a do próximo, da autoridade. Então eu sempre coloco como dica palavras assim, posso estar enganado, que é o que a gente troca muito em relação a isso. Se, por um acaso, no calor da emoção, da discussão, se exceder um pouco, pedir desculpas. Isso não vai lhe diminuir, pelo contrário. Engrandecer. Isso vai lhe engrandecer. Porque no determinado momento acalorou, mas equilibra novamente a discussão. É esse respeito que precisa ter entre as instituições, entre os profissionais. É isso que a gente prega, é isso que a gente busca e é isso que a gente espera. Perfeito. Vai perguntar? Agora eu vou fazer uma pergunta em que eu acho que a maioria também está curiosa. Caso acontecesse, doutor, essa violação, aconteceu a violação... De fato, aconteceu a violação, vocês ligaram, vocês fizeram aquele manuscrito, não sei, para a OAB, ele passou pelo tribunal, correto? Caso ele for sentenciado mesmo, essa que é a palavra, olha, teve a violação aqui, quais são as punições... As consequências. As consequências que esse profissional
Ou instituição que ele representa, no caso. Isso. O delegado, por exemplo. No caso do delegado, o que acontece? A gente tem que verificar a conduta dele, o que foi que configurou a conduta dele. Se a conduta dele configura a violação de prerrogativa somente, que é o crime de violação de prerrogativa, ou se configura outro tipo de crime. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade, ou um cárcere ali, uma ilegalidade porque ele não responde por, digamos assim, o profissional policial que invade a sua casa, ele não responde por invasão de domicílio, ele responde por abuso de autoridade. Então, a mesma coisa, o policial, o delegado, no exercício da função, ele responde muitos crimes por abuso de autoridade. Muitas coisas que configurariam outro crime para uma pessoa comum, para ele configura abuso de autoridade em tal modalidade. Então, o que acontece? Verifica-se a conduta dele no que ocorreu. A conduta ou do delegado, ou de um policial, PM, alguma coisa assim. E faz-se uma ocorrência contra ele. Entendeu? Só que qual é a delegacia para isso? É a DECRIF. Né? Tem uma delegacia especializada para os crimes funcionais. Então, no caso, aciona-se a DECRIF para poder acionar aquela polícia especializada para verificar a conduta dele no que regeu. Se foi uma conduta que estabeleceu um crime, ele vai responder como crime. Se foi uma conduta que estabeleceu uma sanção, digamos, administrativa da OAB, ele vai responder dessa forma, administrativamente. E assim por diante, conforme as condutas dele, ele vai respondendo de acordo com cada qual. Aciona-se corregedoria para verificar também o que foi que ocorreu. Então, a gente faz todos os acionamentos possíveis para que, se for necessário, se for possível, ele até perca o cargo dele. Entendeu? Então, dependendo, porque o profissional policial, no exercício da função que comete crime, ele pode ser demitido a bem do serviço público e ainda responder criminalmente na esfera civil, né? Na esfera penal. Então, se acontece alguma coisa e a gente consegue fazer com que ele responda a um PAD, ou no caso de for um militar, um PAD, inquérito policial militar simplificado, e depois transforma num PAD, que depois vai para Ministério Público Militar, para eles decidirem se vão verificar se é uma infração militar ou se é uma infração comum, aí verificar a expulsão, essas coisas e tudo mais. Até porque ele, investido do cargo, o delegado, ele está falando em nome do Estado, ele está representando o Estado. É tanto que, vamos supor, um cliente de vocês sofreu uma violação, um abuso, se for constatado que ele é inocente, ele vai processar o Estado. Né? Salvo engano, ele não vai processar o delegado. Não. Inicialmente, não. Ele processa o Estado e o Estado pode entrar com uma ação de regresso contra o... Porque o Estado ele responde objetivamente. Né? Então, a responsabilidade civil ela é objetiva do Estado. E aí, se for constatado que realmente o policial cometeu aquela infração, aquele ilícito, por uma ação através de uma ação de regresso, o Estado... A OAB ela se implica de buscar todas as responsabilizações possíveis para aquele policial, para aquela autoridade que viola as prerrogativas, né? Porque na violação das prerrogativas geralmente acontece outro crime. Eu sempre admirei muito a questão da OAB, porque claramente é uma ordem que... Não estou dizendo que ela é melhor do que as outras, mais relevante, mas ela é muito mais fortalecida. Vou usar esse termo aqui do que as demais. A gente não ouve falar muito do Conselho de Administração, por exemplo. Não tem um fortalecimento, não quer dizer que não seja importante, repito. É a relevância, é a ajuda multa que os advogados, é a representatividade que a OAB tem no Brasil como um todo. Isso é meio que histórico. Todo mundo tem essa impressão que a OAB é privilegiada, como você falou. No final das contas, não é. Não é a defesa apenas do profissional, é a defesa da sociedade. Eu entendo. Por isso que ganha força. Exato, eu entendo, inclusive, eu sou muito favorável, eu passei a admirar mais ainda quando a gente vai entendendo como é que o mundo funciona, porque quando eu falei que o Estado avacalha, eu não estou falando num contexto político. Eu usei aqui o nome do Lula, do José Dirceu, mas poderia usar o nome do Bolsonaro, do Daniel Silveira. Eu não estou falando do político, do ato em si. Eu estou falando que é um fato que o Lula foi condenado e hoje em dia é presidente, né? Houve um erro judicial ali e tudo mais, as consequências para o Brasil, da mesma forma como pode acontecer um erro no caso do Bolsonaro. Então não é num tom político aqui, sim da realidade como um todo da situação jurídica do país. Essas coisas aconteceram e é recente, né? Então, nesse sentido, eu queria até
falar nesse tom de admiração que eu tenho pelo advogado, porque é muito importante. Eu vou te dar um exemplo agora relevante que aconteceu. Renato Cariani. Ele foi acusado lá por associação com tráfico de droga, repercutiu, o cara foi detonado na internet, vai estar sendo indiciado. Vai com um cara desse é inocente, que inclusive eu acredito que não fala aqui em tom de defesa, mas pra mim não faz sentido nenhum. O cara é rico, o cara tem um monte de negócio, o cara é próspero. O cara vai se meter com droga, pelo amor de Deus, o cara tem uma história, tá aí vivendo a vida dele. Quem sabe ele não tá sofrendo um abuso, um erro policialesco ali, do inquérito, alguma coisa que pode acontecer. Então ele tem que ter, sim, o direito a contraditório, mais do que nunca, mas hoje em dia a gente é condenado antes, né? Pela sociedade como mais todo. do que outro. Pré-julgamento. É o pré-julgamento. Olha a Noelle, por exemplo, ela já foi condenada, já acabou pra ela. Tipo assim, claro que, enfim, ela deve ter ali o fã-clube dela e tudo mais. Hoje em dia, o Brasil é assim que funciona, né? É uma torcida. Tem que parar com esse negócio de torcida organizada. Esse negócio não existe isso no direito. Acho que principalmente não existe esse negócio de torcida organizada. Não tem um repá ali. Cara, não é assim que se trata. Até porque, vamos imaginar, o Cariani vai ser inocentado, vamos supor. Vai se defender até a última instância ali, vai ser inocentado. Cara, e as consequências disso tudo na vida do cara? Isso vale também pro José Dirceu, isso vale pro Lula, isso vale pro Bolsonaro, isso vale para todos eles, inclusive. Né? Olha as consequências de erro jurídico, o que pode ocasionar. Então, no mundo hoje digital, cara, é por isso que eu não sou contra, inclusive, regulamentar, por exemplo, as redes sociais, como o Lula tanto fala, aí a direita fala, o Bolsonaro fala que está querendo censura, que, cara... É liberdade de expressão, exatamente, liberdade de expressão, pelo amor de Deus, em nenhum lugar isso existe da forma como as pessoas pensam, tu não pode fazer o que tu quiser. Tu não pode, existem limites. Que é o erro, né? A pessoa pensa que a liberdade de expressão não é ela absoluta. fala o que ela quiser na cabeça. Não é absoluta, porque tudo tem consequências. Tu não pode sair. Até pode, esteja disposto a arcar com essas consequências. Só que as pessoas não querem... fala, né, que é vedado o anonimato. Mas as pessoas não querem arcar com o custo dessa libertinagem, que hoje em dia é muito fácil, hoje em dia é muito tudo na polêmica e tudo mais, então tem que ter todo o cuidado. Então, mais do que nunca, eu passo a admirar a atuação do advogado pela garantia do contraditório, né? Vamos supor, tem clientes meus, inclusive, que já foram acusados ali de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro. Cara, eu tô ali, eu sei que o cara não é, velho. Não é. Sabe? Claramente não é. Mas saiu uma nota que ele é. Então todo mundo já passa... A cidade que ele mora... Já crucifica. A cidade que ele mora ali. Olha esse cara traficante. Olha esse cara sonegador. Olha esse cara não sei o quê. Bicho, muitas das vezes tem outro lado. Tem uma outra versão. Então o advogado, mais do que nunca, ele é importante para garantir esse direito de ampla de defesa e do contraditório. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário em cima disso que eu falei, até porque, infelizmente... Tá acabando, eu falei que ia ser rápido. Vou até, como tá tão legal, só vou pedir pro Allen, por favor, Allen, deixa até 1h40, 14 minutinhos é rápido aqui, só pra gente finalizar, para os doutores comentarem aqui. E Gilson, só me permite, antes de passar pro Saldanha, né? Há pouco o Júlio falou, a condenação lá, e aí o que é feito, o que a OAB faz. Mas é interessante a gente voltar só um pouquinho na questão da ocorrência da violação da prerrogativa, para justamente a gente chegar lá no disque prerrogativas. Então, quando o advogado está em determinado lugar que a sua prerrogativa é violada, o que é feito? O que nós fazemos? O advogado violado, ele pode fazer uso do celular, ligar para a comissão, disque prerrogativas, que vai ter um profissional lá full time, porque o disque prerrogativas funciona de domingo a domingo. De que horas? 24 horas por dia. 24 horas. A gente não para. Entendi. E o que é interessante, aquele colega advogado ou advogada que está no plantão, quando recebe a ligação, eu sempre brinco que quando o advogado é desrespeitado, uma advogada é violada, o colega que recebe a ligação, ele só fala assim, ó, pronto, bora, vamos. Bora pra cima. Bora pra cima. Justamente para tentar coibir, evitar, sanar aquela situação naquele momento, seja lá a hora que for. Então é importante a questão da união, a gente fala novamente da força, da fortaleza, né, da unidade, da união, porque é assim que a gente constrói uma sociedade mais justa. É assim que a gente fortalece a nossa atuação profissional, é estando presente.
Então a gente sempre se coloca à disposição, sempre falo nas nossas solenidades de entrega de credenciais para jovens advogados e advogadas. Sempre que um advogado ou uma advogada for violada, lá estaremos. Pode não ser eu, pode não ser o Saldanha, mas algum colega advogado ou advogada vai estar lá presente. Se não, vários. Para que justamente a gente possa coibir esse tipo de prática e repudiar ao máximo para que a nossa profissão seja exercida livremente. Perfeito. Que, inclusive, tema aqui do podcast, né? Exato. Para o livre exercício. Para o livre exercício profissional. Exatamente. Eu acho importante falar também que aqui eu estou enquanto presidente de prerrogativa, o Dr. Michel está enquanto presidente da subseção de Ananindeua, mas que nós sozinhos não fazemos nada. Né? Nós dependemos de um corpo que está junto conosco, não digo por trás, não, estão juntos, caminhando juntos conosco para fazer com que tudo aconteça. Então nós temos uma comissão de prerrogativas que tem 37 membros aqui em Ananindeua. E desses 37 membros, todos são ativos, trabalham sempre em defesa das prerrogativas, fazem questão de fazê-lo. Geralmente, quando a gente vai para a prerrogativa, a gente diz que ou você vai pela dor ou pelo amor. Graças a Deus, eu fui pelo amor. Que desde o primeiro momento que peguei minha carteira, já disse para o Michel, quero trabalhar na comissão de prerrogativa. Aí tá meio parada, bora fazer funcionar. E a gente está trabalhando, fazendo um trabalho legal, com o apoio do vice-presidente Arthur Oliveira, com o apoio do presidente Michel, presidente Miranda, que sempre apoiam todos os projetos que as prerrogativas colocam para eles, sempre estão dando apoio. Temos a coordenadora, a doutora Rodney Mireia, temos também as vice-presidentes, a doutora Raíssa e a doutora Karen Siqueira, que está um pouco afastada, mas há de voltar logo e retornar. E assim, o trabalho é feito a muitas mãos. Não se trabalha sozinho. Até porque quando você vai fazer um atendimento, se você tiver só, a força ela é tolhida. Quando você vai em conjunto, você tem mais força, você mostra o corpo, você mostra a instituição. Tanto que a minha atuação enquanto presidente é totalmente diferente da minha atuação enquanto advogado criminalista. Entendi. E eu nunca cheguei numa delegacia ou em qualquer órgão enquanto advogado e me apresentei como presidente de prerrogativa. E sim como advogado. E sim como advogado. Todas as vezes que eu vou atuar como a prerrogativa, eu me apresento. Sou presidente da prerrogativa. Porque eu estou atuando ali enquanto instituição. Mas todas as vezes, mesmo nas vezes que eu fui violado, eu em momento nenhum puxei para dar uma carteirada, dizer, olha, eu sou presidente de prerrogativa, me respeita, porque eu entendo dos meus direitos. Não. É conversa, é diálogo, é fazer a autoridade entender que ela está errando. E muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás para dar dois na frente. E isso é interessante, a prerrogativa faz isso. A gente chega no atendimento, ligou, verifica se a violação, verifica se o que está acontecendo, verifica se realmente é um caso de violação, porque muitas vezes o advogado liga, não é um caso de violação. É um caso de um erro processual, é um caso de alguma coisa assim. Então a gente resolve pelo telefone. Mas verificou, é um caso de violação, precisa do deslocamento, a gente conversa com a pessoa, com o advogado violado. Quando chega, a gente afasta o advogado violado para diminuir os ânimos ali. Doutor, aconteceu isso, fulano vai conversar com o senhor. Aí a gente põe um outro membro da prerrogativa para conversar com ele e a gente vai em busca da autoridade coatora. Quando a gente chega com a autoridade coatora, às vezes é a mesma coisa, mas às vezes é uma versão diferente. Doutor, ia permitir que ele fizesse, só que ele começou eu disse que eu estava ocupado para ele, pedi que ele esperasse um pouco, e ele não quis esperar. Aí eu disse, doutor, me perdoe, porque às vezes a pessoa vem de um atendimento de horas e trabalhou o dia todo, assim como o senhor está exercendo o seu trabalho, mas a gente precisa do atendimento dele, teria como o senhor abrir mão, mesmo acontecendo isso, para o senhor atendê-lo da forma que precisa? Né? Não, doutor, eu vou atender, para mim não tem problema. Aí às vezes a gente encontra isso, às vezes a gente encontra um não também. E a gente não está ali para brigar, para dar porrada. Às vezes a gente precisa se insurgir. Né? Precisa mostrar que a prerrogativa não é brincadeira. A gente não pode também chegar e com uma voz passiva e aceitar tudo que a autoridade falou. Perfeito. Se a gente chega tentando harmonizar, tentando negociar, conciliar, e a gente não consegue, e a gente está diante de uma violação pungente, a gente precisa se insurgir. E nós vamos fazer isso com a força necessária. Mas também a gente não vai sair para uma porrada, para alguma coisa jamais. assim. Aí o que acontece? Representa,
filma, junta provas para poder responsabilizar aquela autoridade. Agora, esse afastamento, Saldanha, que você falou, estatisticamente resolve. A partir do momento que você afasta o advogado violado, a advogada violada, diminui a animosidade. Não vai ficar aquela discussão, Sim, entendi. aquela troca de palavras ofensivas. Não. É como E- se... E a gente parabeniza a É como se atuação tivesse da um extintor prerrogativa. ali. Um Exatamente. quer voltar atrás do outro e na frente de um do outro não vai voltar atrás. Cara, Tu por tá detrás de entendendo? todo advogado, de todo profissional, existe um ser humano. Uma pessoa. E o ser humano é formado por sentimentos, meu amigo. E, de vez em quando escapa, aflora um sentimento de raiva ali. É inevitável esse tipo de coisa. São pessoas. Mas assim, violação de prerrogativa aconteceu, diz que prerrogativa full time, é importante a gente destacar isso, Sim. de domingo a domingo, 24 horas por dia. O número vai estar aqui embaixo. Exatamente. Colegas advogados e advogadas, sempre que se sentirem, anotem esse número. 8249-8427. Qual é o número? 9249-8427. De novo? 9249-8427. Perfeito. Acho que vai estar bem aqui, olha. Vai estar por esquenta a cabeça. Cara, eu acho que para jovens advogados ou até mesmo para acadêmicos, aproveitem para acompanhar esse podcast que eu adorei, eu gostei muito, Bom. a energia aqui tá boa. Por mim eu ficava mais uma hora conversando aqui, mas infelizmente Poxa. acabou. Então, vamos dar oportunidade aqui. Eu vou pedir para todo mundo aí se inscrever no canal. Acompanhe a gente no Instagram, @gfdiascontador, @contabilidade.patrimônio. Agradecendo também, né, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, que tem um master que é o melhor, que é a nossa arena de Beach tênis. beach tênis, não só beach tênis, de esporte, de New areia, Beach. New Beach, agradecer mais uma vez A melhor pelo que nós patrocínio, temos. né? E mais uma vez também agradecer aos nossos convidados, que foi um bate-papo muito bom, gostei Bom. demais de conversar Foi um com prazer. vocês são uma fonte de conhecimento, literalmente. Obrigado. Se vocês quiserem nos seguir, Patricast, Se quiser, não, tem que seguir. segue lá, gente. Júlio Inscreve no Durães, canal lá. @ Júlio Durães, _ também, segue lá, gente. Podem falar também, podem agradecer. Fiquem à vontade agora, Michel. Perfeito, Júlio. Meu Instagram é Michel Batista com 2 L's, Michel Batista. Também podem seguir lá o @FAANOficial para conhecer um pouquinho do nosso trabalho no curso de Direito. E a gente sempre procura agregar cada vez mais. Lembrando que quando eu estou no exercício da presidência da UAB, a gente não atua de forma exclusiva como uma única instituição de ensino superior. Pelo contrário, nós estamos abertos para todas as instituições. E quando eu digo todas as instituições, repartições públicas, escolas, colégios, ONGs, enfim. A gente precisa estar cada vez mais próximo da sociedade, tá certo? Então, qualquer coisa, de segunda a sexta-feira, podem me procurar na UAB Ananindeua, que fica ali na Avenida Cláudio Sanders, número 1599, na frente da SEGEF. Então, foi uma honra, muito obrigado pelo convite, me senti muito feliz de Que bom, poder, cara. primeiramente, estar ladeado do grande amigo Saldanha, né, que tem um papel agradeço. fundamental na nossa comissão de prerrogativas em Ananindeua, mas estar diante de grandes amigos, para que a gente pudesse lembrar, Júlio, de tudo aquilo que nós conversávamos quando jovens, Apenas sonhador. Eu quando gostei adolescentes, mesmo em que nós éramos apenas sonhadores. Hoje nós realizamos boa parte dos nossos sonhos e a gente continua fazendo votos para que a gente possa continuar crescendo Nosso amigo profissionalmente. também nosso amigo também vai Obrigado, Júlio. se despedir aí, Bom, deixar o recado aqui dele. eu vou deixar o meu Instagram é saudanha.adv. Quem quiser seguir, siga. Eu sigo de volta. Vai ser uma grata satisfação ter vocês lá. Eu sempre estou produzindo conteúdo. Geralmente eu falo para a jovem advocacia, para os advogados. Então, às vezes, eu vou falar sobre assuntos polêmicos que podem gerar um certo desconforto, mas é porque é um atendimento técnico. Mas todos que tiverem dúvidas sobre direito criminal, quiserem me procurar, manda um direct lá, fala, eu respondo todo mundo, sem problemas, tá? E para mim foi uma honra e uma grata satisfação estar aqui diante de E vocês. o prêmio? Viu? Ai, Eu tô parece que vendo eu agora. ganhei. Eu tô Parece vendo que eu agora, ganhei. que eu quero ver se... Já saiu? Eu tava querendo ver aqui, eu não consegui ver ainda. Ele foi Mas manteve o resultado que estava. Ele então, foi indicado ano passado, é jovem Ano advogado. passado eu fui indicado a jovem advogado criminalista pelo IPDD. Infelizmente não veio o título. E ano passado também eu recebi uma comenda da Prefeitura de Ananindeua como Perfeito. advogado do ano.
Foi esse ano. Advogado do ano Parabéns. e tava concorrendo a esse prêmio aí. Com certeza ganhou. Quando E- eu votei, Tava 67%. Tava 67%. então pronto. Desde Mais já, um prêmio de parabéns. advogado do ano aí. Muito E obrigado, é isso aí, gente. pessoal. Infelizmente acabou. Se inscreve no canal, Obrigado pelo acompanha convite. a gente na rede social e foi muito bacana, cara. Até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau. Show. Obrigado, um abraço a todos e todas. Valeu, Ale. Valeu, Allen.